In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então, caríssimos, na sexta-feira da 17ª semana depois de Pentecostes, dia 29 de setembro, né? Então, festa, solenidade, a primeira classe de São Miguel Arcanjo, hein? Tão importantes para nós, para o nosso tempo, importantíssimo. O ministério dos anjos, como dizia já na oração, né? Que Deus arregimenta inumeráveis multidões de anjos para virem ao nosso encontro, ao nosso socorro. Olha quanta força ao redor de nós, queridos, hein? Como Deus dispõe de tudo para auxiliar o ser humano. E se sempre foi assim, agora, na hora decisiva desse imenso combate que a humanidade trava sobre a face da Terra, esta é a hora mais grave, a hora mais solene, a hora que mais precisamos de São Miguel, mais precisamos do ministério dos anjos. Os exegetas, queridos, dizem que esse texto de Mateus 18:10, que esse texto é central na compreensão do livrinho de Mateus. E o centro não é das criancinhas. Né? O centro é quando ele diz ali, essas crianças que creem em mim, aqueles que creem em Jesus. Então, na verdade, gira tudo em torno dos discípulos do Senhor. Gira em torno... E assim os anjos e os santos todos e a palavra, tudo aquilo que Deus faz, Jesus nosso Senhor, o seu sangue, a redenção. A redenção realizada por nosso Senhor, como lembrava no fim a leitura. Então, isso que é impressionante. Nós somos o último da criação, né? Dentre os seres inteligentes e com vontade própria, somos os menorzinhos. Somos os menores. E toda a criação se centrou em nós. Até Deus nos fez o centro de toda a sua atenção, de todo o seu amor, de toda a sua dedicação, de todo... Até Deus nos fez centro de tudo isso. E que luta colossal que nós enfrentamos, queridos. Que luta colossal. Temos o maior de todos os escândalos acontecendo. Vejam, sim, o maior de todos os escândalos acontecendo é justamente daqueles que se nomeariam como discípulos, como pequeninos discípulos do Senhor, terem se afastado do sangue redentor. Desconsiderarem esta... eu tenho medo de dizer isso. Esta centralidade humana. Tenho medo de dizer isso porque, tirando Deus do centro, do ápice, do cume, botando o homem, é o que aconteceu de nós chegarmos a isso. Esse é o grande escândalo. Esse, na verdade, é o grande escândalo. O grande escândalo da Revolução Francesa, da criação dos Estados modernos, é o grande escândalo do Concílio do Vaticano II, é o grande escândalo de toda a pastoral que vem depois. É o grande escândalo. O grande escândalo odierno eu não diria que é este. Ele disfarça esse grande escândalo, na verdade está hoje servindo de desculpa de disfarce para um escândalo maior. Quando, tirando inclusive o homem do centro, se coloca Lúcifer, o mal, o demônio. E é isso que o povo não entende, queridos. O povo não entende. Criticam o Vaticano II, criticam a igreja, vou dizer assim, então, pastoral depois dela, criticam, querem ver erro, procuram heresias formais nos documentos do Vaticano e nos papas. E eu também critico, não se esqueçam, né? E como
junto ao coro de todas essas vozes para te criticar, para criticar assazmente, assaz. Mas não entende, o que o povo não entende é essa mudança essencial e radical que houve agora com o antipapa Francisco. Quando já não mais se coloca o homem, se tirou Deus do centro, se colocou o homem, agora se tira o homem, agora se tira o homem do centro, se coloca a Lúcifer. Essa é a mudança radical essencial. É agora que o inimigo de Deus verdadeiramente erradica, essa palavra vem de raiz, hein? Erradica da humanidade a Deus. Isso é escândalo. Isto é que é propriamente escândalo. Ai deste homem, ai de Francisco, ai de Francisco, ai daqueles que se lhe ajuntam. Aí desses cardeais, desses bispos, desses padres, desses leigos, que ao redor dele promovem este escândalo maior de todos, maior de todos. Que Deus, queridos, que até Deus se centre em nós, que os anjos todos trabalhem por nós, que seja dito, modus quo, modus quo seja dito. A seu modo. Então, mas o nosso centro tem que ser Deus. O nosso centro tem que ser Jesus Cristo, a sua obra salvífica. Nada mais pode ser o nosso centro senão somente isto. Nem os anjos, nada mais pode ser o nosso centro senão somente Deus. Se Deus coloca tudo a nosso serviço, centra a criação, centra os anjos, centra a si mesmo na obra da redenção, centra tudo isso em nós, é para que nós compreendamos, aprendamos que o centro verdadeiro de tudo é Deus. O resto é escândalo. O resto é escândalo. Então, é isso que nós temos que aprender, queridos. Colocar Deus no centro de tudo. Deus. Nada mais que, nada além de Deus. Colocar Ele, realmente a Ele, no centro. Nessa luta colossal que nós estamos enfrentando e na qual São Miguel assume um papel tão importante na nossa defesa e do ataque para nos defender, nessa luta colossal que começa hoje, essa luta colossal que nós estamos enfrentando para colocar Deus no centro, nessa imensa luta que os homens enfrentam neste mundo, com certeza os São Miguel e os Santos Anjos têm um valor todo particular. Ó, como nós devemos nos confiar hoje a São Miguel. Porque eles não perdem. Os Santos Anjos não perderam, hein? Ó, Lúcifer perdeu justamente. Colocou-se a si mesmo no centro. Colocou-se a si mesmo no centro. Os homens tentaram se colocar no centro também. Agora tem que aprender que o real centro é Deus. É Deus. Então, Miguel, seus anjos, é que vem em nossa defesa, vem em nosso auxílio, para nós podermos voltar de novo, terminar com este escândalo tremendo que, graçando entre a humanidade, roubam eles a Deus. Imagina, Deus se dedica tanto, faz tudo isso para a salvação do homem, e o homem se perder. Tremendamente triste. Olha a palavra que hoje foi dita no Evangelho, né? Esses vão para o inferno. O homem ir para o inferno. Não tem coisa mais... É terrível, é o fim, isso é o fim. É terrível, terrível, terrível. Assim, ao olhar essa luta tremenda, colossal que nós desenvolvemos,
parece que a humanidade está se precipitando. Como que toda inteira. Nós somos tão insignificantes, somos tão um resto. E como digo, nesse nós aí tem tanta divisão, né? Tem tanta divisão. Nesse nós ainda tem tanto escândalo e pecado. Tanto escândalo e pecado. Né? Então, somos tão insignificantes nesse mundo que olhar assim, um olhar geral, pareceria que a humanidade toda está se precipitando. Pareceria. Então, o nosso grito por São Miguel, hoje, seja realmente do fundo das nossas almas, do fundo dos nossos corações. Salva-nos, Senhor. Salva-nos, São Miguel. E a este povo, a toda esta humanidade que perece, que se abisma com Lúcifer no lago de fogo. Salva-nos, São Miguel, e salva esta inteira humanidade para que volte a centrar-se em Deus. A centrar-se unicamente em Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.